crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical na sua casa. E hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 11, que fala sobre um amigo obediente. E o nosso versículo para memorizar está no livro de Atos, capítulo 22, versículo 12. Vamos ler? Ele obedecia a nossa lei e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Vamos ler de novo? Ele obedecia a nossa lei e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. De quem será que está falando? Vou contar para vocês já, porque essa nossa história está na nossa Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 19, tá bom? Então vamos saber de quem que eles estavam falando aqui? Ó, eles falavam que essa pessoa obedecia à lei de Deus, que essa pessoa morava em Damasco e as pessoas o respeitavam. Sabe de quem que eles estavam falando? De Ananias. Ananias era um homem, um servo do Senhor. Ele era um servo muito obediente. Ele era uma pessoa de bom coração e que dava bom testemunho. Pois é, será que vocês têm dado bom testemunhos com os servos de Cristo? Pensem nisso, porque Ananias, ele dava bom testemunho, ele tinha bom comportamento, por isso as pessoas o respeitavam, como nós lemos no nosso versículo. E Ananias, certo dia, ele recebeu uma missão de Deus muito especial. E essa missão, além de ser especial, foi uma missão bem difícil. Sabe por quê? Deus falou com Ananias. Ele falou o seguinte: Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus falou, eu quero que você vá lá na casa de Saulo, onde está um homem chamado Saulo. Você vai orar por ele para que ele recupere a sua visão e você vai abençoar ele. Gente, por que eu falei que era uma missão difícil? Porque Saulo era conhecido como um homem mau, um homem que perseguia os cristãos. Pois é, e ele ficou com medo. Ananias ficou com medo de ir até o encontro de Saulo, porque Saulo era um homem violento, um homem mau que perseguia aqueles que seguiam a Cristo. E Ananias era um discípulo de Cristo, era um servo de Cristo, era um cristão. E aí ele ficou com medo, mas o medo não fez com que ele desobedecesse. Ele ficou com medo, mas ele obedeceu a palavra do Senhor, que Deus pediu para ele fazer, essa missão que Deus deu para ele. Vai lá e fala com Saulo. E aí Ananias foi lá e fez o que Deus pediu. Chegando lá na casa onde Saulo estava, Saulo, ele tinha ficado cego. Mas por que, tia? Saulo, ele estava indo a Damasco para fazer o quê? Perseguir os cristãos, mas no meio do caminho, o que aconteceu com Saulo? Saulo viu uma luz muito forte, que ele caiu no chão, e aí nessa luz veio uma voz que falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo falou: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, neste momento, quando ele levantou, ele já estava cego. Saulo teve um encontro com Jesus. Pois é. E aí, Ananias foi lá fazer o que Deus mandou. Chegou lá na casa onde Saulo estava e orou por ele. Vamos ler lá? Vamos abrir
no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 17 e no versículo 18, que diz assim: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Crianças, imediatamente caíram dos olhos de Saulo coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. Saulo, na mesma hora em que Ananias colocou as mãos sobre ele e orou, caíram escamas dos olhos dele e ele voltou a enxergar. Que milagre, né, que Deus operou, coisa linda que Deus fez na vida de Saulo. Por quê? Porque Saulo não só recuperou a sua visão, mas como ele teve um encontro com Jesus. Ele foi transformado por Jesus. Ele ficou cheio do Espírito Santo quando Ananias orou por ele. E aí ele deixou de ser aquele homem mau que perseguia os cristãos. E ele passou a ser um cristão. Que coisa maravilhosa, né, crianças? E nós, crianças, temos que ser como Ananias, aquele homem obediente a Deus, servo do Senhor que dá bom testemunho. Vocês têm dado bom testemunho? Têm tido bom comportamento? O que é isso, tia, dar bom testemunho? Dar bom testemunho é quando você é diferente, você faz as coisas diferentes daqueles que não conhecem a Jesus. Aquele grupinho tá lá falando palavrão, mas você não fala. Aquele grupinho tá contando mentira, mas você fala a verdade. Aquele tá desobedecendo, mas você obedece, você tá sendo diferente. Então você tá dando bom testemunho de Cristo. E Ananias dava bom testemunho, e nós também temos que ser assim, servos obedientes, porque tema da nossa lição, um amigo obediente. Para nós sermos amigos de Deus, nós também temos que ser obedientes a Deus, obediente ao papai, obediente à mamãe. Temos que ser bons cristãos, temos que ter bom comportamento, tá bom, crianças? Então vamos aprender com Ananias que temos que ser obedientes e dar bom testemunho, ter bom comportamento. Vamos orar? Senhor Deus querido, Deus amado, obrigada por este dia, obrigada pela Tua palavra que nos ensina a cada dia como devemos viver. Que possamos aprender a ser mais obedientes e que possamos também dar bons testemunhos de servos de Cristo, termos bom comportamento. Em nome de Jesus.